Então, bom dia a todos. Meu nome é Lucas Soares, sou residente do segundo ano e hoje nós vamos iniciar aqui mais uma vez a nossa sessão de neuroradiologia da nossa residência. E hoje nós vamos, mais uma vez sob a tutela aí do Dr. Pablo, da doutora Nina, outros professores convidados, os colegas residentes também. Nós vamos falar hoje sobre o artigo que é um relato, uma série de casos, que o título é um largo espectro de manifestações neurológicas em pacientes pediátricos com Covid-19, e um dos autores é o nosso ilustre professor também, Dr. Pablo. Só o slide passar aqui. Pronto. Então vamos lá. Na introdução do artigo, a gente pode observar que um relato de que a Covid-19 nos pacientes pediátricos ela é descrita geralmente como uma doença com sintomas leves, febre, tosse seca, pode ter também a manifestação de fadiga, mialgia, obstrução nasal, coriza, dor de garganta, espirros, vômitos e dores abdominais, semelhantes a uma síndrome gripal comum também, As manifestações neurológicas já são achados mais comuns na população adulta, mas também foram vistos na população pediátrica. Nesse artigo, será descrita uma série de casos de 4 pacientes com Covid-19 que foram internados em um hospital pediátrico em Fortaleza, aqui na nossa cidade, com quadros neurológicos já bastante diversos. O primeiro caso, nós temos uma paciente do sexo feminino, com 16 anos de idade, que abriu o quadro com diarreia e após 5 dias evoluiu com parestesia, dificuldade progressiva para deambular também. No exame neurológico foi constatada uma paraparesia aguda e progressiva, uma hipoestesia abaixo do nível de T6, mas sem relato de disfunções esfincterianas. Nos exames complementares dessa paciente, na análise do líquor foi vista pleostose com predominância de linfócitos, e no líquor positivou tanto para COVID como para dengue também. Nos exames séricos foram vistos IgG e IgM positivos para Covid-19. Foi também feito um estudo eletroneuromiográfico que o padrão era compatível com uma polirradiculopatia. Aqui nós temos as imagens dessa paciente. Em A nós temos uma ressonância do crânio, um corte axial ponderado em T1 com uso de contraste, e é demonstrado aqui nas setas um realce bilateral aqui no complexo do 7º e 8º pares de nervos cranianos na região interna do canal auditivo. Fica bem destacado aqui. Em B, nós temos aqui a ressonância da coluna torácica, um corte sagital, também em T1, com uso de contraste, mostrando um realce, aqui destacado pela seta, nas raízes anteriores do cone medular. Em C também a gente tem a visão desse mesmo paciente, já num corte axial. Aqui dá para ver bem aqui. Se a qualquer momento quiser fazer algum comentário, à vontade, por favor. Ainda para concluir esse paciente do caso 1, o artigo também destaca que foi estabelecido o tratamento no 9º dia de doença com a ciclovir. Esse tratamento durou 14 dias com essa medicação e foi associada também nesse curso o uso de imunoglobulina humana intravenosa, uma dose de 0,4 gramas quilo dia. A imunoglobulina foi usada por 5 dias. No 17º dia de doença, foi associada ainda a metilprednisolona, 1 grama dia por 5 dias, e a paciente apresentou uma melhora progressiva e depois de 21 dias recebeu alta do hospital, conseguindo caminhar sem necessidade de qualquer ajuda. No caso 2,
Temos o paciente do sexo masculino com 15 anos, o paciente abriu o quadro com rinorreia e tosse seca. No 15º dia, evoluiu com dor, parestesia e fraqueza nos membros inferiores, seguida de um acometimento também dos membros superiores. No exame neurológico, no achado de ausência de reflexos tendíneos profundos, uma quadriparesia e redução da sensibilidade superficial e profunda nos 4 membros. Nos exames complementares dele, positivou para a Covid-19, né? No líquor houve um achado de pleocitose leve com aumento de proteínas, e o estudo eletrofisiológico mostrou características de desmielinização dos nervos periféricos com latências motoras distais prolongadas, um decréscimo não uniforme das velocidades de condução do nervo motor e latências prolongadas das ondas F sem denervação ativa na eletroneuromiografia agulhada. Aqui a ressonância da coluna desse paciente. Aqui a gente vê um corte sagital, né, com ponderação em T1 com uso de contraste, mostrando uma área de espessamento e realce pelo meio de contraste na superfície anterior da medula, que está aqui um pouquinho mais extenso, aqui mostrado, destacado pela seta também. Esse paciente ele recebeu como tratamento imunoglobulina intravenosa, na mesma dose que foi relatada para o paciente anterior, 0,4 gramas quilo dia. O tratamento foi estabelecido por 5 dias, com uma melhora significativa, e o paciente recebeu alta 2 semanas depois, sem qualquer dificuldade para deambular ou qualquer sequela naquele momento. No caso 3, nós temos uma paciente do sexo feminino, com 5 anos de idade, de história patológica pregressa. A paciente já tinha um cisto aracnoide hipertensivo e havia recebido tratamento cirúrgico com a colocação de um catéter para derivação ventrículo-peritoneal, e a paciente era assintomática desde a cirurgia. A paciente abriu esse quadro com uma cefaleia intensa, febre e vômitos, sendo admitida na emergência desse hospital pediátrico. No exame neurológico, na admissão, a paciente apresentava apenas a diplopia horizontal. Nos exames complementares, positivou para a Covid-19. Na análise do líquor, em geral, tinha uma análise normal. A alteração que tinha era na pressão de abertura, que mostrou uma pressão de 70 centímetros de água, quando o normal é abaixo de 25 centímetros de água. Aqui nessa tabela a gente destaca os achados laboratoriais, né? Aqui a gente tem dos 4 pacientes, aí destacando aqui em vermelho os achados dessa terceira paciente, certo? Com os parâmetros normais aqui, exceto a pressão de abertura do líquido. Aqui nós temos a imagem dessa paciente, né, que é uma ressonância do crânio, e nós temos 2 cortes axiais ponderados em T2, que não mostraram nenhuma alteração significativa relativa ao caso, mostrou mesmo só as alterações prévias que eram relacionadas à cirurgia para colocação do catéter de DVP. Aqui em A, destacado pela seta, a gente vê uma descontinuidade da calota craniana, e aqui em B a gente vê o próprio catéter da derivação. Só também destacando aqui a questão do tratamento dessa terceira paciente, os sintomas já melhoraram bastante depois da drenagem do líquido cefalorraquidiano, e também com a associação do uso de acetazolamida, que houve uma redução gradual ao longo do mês, né, de internação dessa paciente. No caso 4, nós temos um paciente do sexo masculino com 2 meses de idade, nascido a termo sem qualquer complicação. Esse paciente, a mãe dele positivou para a Covid-19, e ele abriu um quadro com tosse seca, febre e diarreia. Depois de 15 dias, evoluiu com dispneia, hipoxemia, quadro de insuficiência respiratória aguda, franca, necessitando de intubação e ventilação mecânica. No exame neurológico desse paciente, tinha desvio do olhar conjugado,
e presença de movimentos mastigatórios automatizados também. Nos exames complementares, o paciente positivou para Covid-19, e como a gente falou, a análise do líquor desse paciente também foi normal. A ressonância de crânio, angiorressonância de crânio, a gente não tem as imagens no artigo, mas tem um relato de que foram normais. E foi feito também um videoeletroencefalograma desse paciente, devido aos sintomas que ele apresentava, né? E teve um achado de descargas rítmicas breves, transitórias e agudas, chamado de BIRDS também, nas regiões posteriores. É importante destacar isso aqui na discussão, a gente vai falar mais um pouco desse achado dessa atividade epileptiforme na região posterior. Aqui só para destacar também os parâmetros normais dos achados laboratoriais desse paciente. E só falando, antes de entrar na discussão também do tratamento, esse paciente recebeu recebeu a administração de fenobarbital intravenoso, já melhorando dos sintomas epileptiformes, e recebeu alta 25 dias depois, sem qualquer déficit neurológico aparente. E ele foi ainda reavaliado após 3 meses, sem relato da família, da mãe, de novos eventos epileptiformes, e com exame neurológico normal. Entrando na discussão do artigo, né? O primeiro relato de síndrome de Guillain-Barré associada à Covid-19 aconteceu em janeiro de 2020. Desde esse período até a época da elaboração do artigo, tiveram alguns outros relatos de síndrome de Guillain-Barré em pacientes adultos, mas nenhum em paciente pediátrico. Esses sintomas neurológicos, o artigo sugere, né, que eles podem ocorrer por conta de um mimetismo molecular entre o coronavírus e os nervos periféricos, o que facilitaria um processo imunomediado. No paciente 1, a coinfecção com a dengue pode ter exacerbado essa resposta imune, mas nós também não devemos considerar a possibilidade de uma lesão direta causada pelo vírus. Nos pacientes 1 e também no 2, houve uma sobreposição dos sintomas neurológicos ao período da manifestação infecciosa. E isso é uma coisa importante a destacar, porque difere do padrão clássico de manifestação da síndrome de Guillain-Barré no período pós-infeccioso. Em relação falando também um pouco do paciente número 3, possivelmente a doença interfere na dinâmica do líquido cefalorraquidiano. O artigo também relata um caso recente numa mulher adulta, 35 anos, positivada para a Covid-19 com achado de hipertensão intracraniana idiopática. Isso também foi relatado em outros estudos de 2020, que o artigo cita também. Esse mecanismo ele ainda não está exatamente claro, carece ainda de estudos mais robustos, né? Mas também os autores citam que houve um estudo também de 2020, de base populacional, mais larga, com caso controle, demonstrando uma associação entre eventos infecciosos e inflamatórios com a presença de hipertensão intracraniana idiopática. Um outro estudo, também do mesmo período, de 2020, documentou crises convulsivas em 63,6% dos pacientes num grupo de doentes críticos com Covid-19, com achado de atividade epileptiforme na região frontal, diferindo, nesse caso, do paciente do caso 4, né? Isso nos leva a pensar que, possivelmente, essa síndrome epileptiforme no paciente do artigo foi relativa mais à hipoxemia, né? Mas o que também não nos permite descartar a possibilidade de uma reação imune relativa à infecção pelo Covid-19. Por fim, uma relação causal direta entre a infecção pelo vírus do Covid-19, o SARS-CoV-2, né, e
diversas manifestações neurológicas nas crianças, né, carecem de estudos mais robustos, longitudinais, né, mas esses relatos desses 4 pacientes ressaltam a importância de isso ser avaliado, né, especialmente na população pediátrica. É isso, obrigado. Muito bom, Lucas. Parabéns aí pela apresentação. Rapaz, esses 4 casos aí foram difíceis de juntar, né? Não sei, deve o hospital referência pediátrica aqui no estado. E foi difícil também a gente conseguir publicar na revista. Ela passou assim uns 8 meses para a gente publicar. Então, você vê que a gente mandou em julho de 20. Isso. Passou um ano. Passou um ano para publicar. Recente agora, né? Mas ficou bacana aí a apresentação e o artigo. Se alguém quiser fazer algum comentário, é o segundo artigo que a gente participa, né, em criança, do Covid. O primeiro foi aquele lá do Kishmankar, e esse agora é um grupo aqui de Fortaleza. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, Lucas, pela apresentação e pela presença de todos. Bom trabalho aí pro resto do dia. Uma boa semana. Um abraço. Depois tu me manda a gravação, Lucas, por favor. Sim, valeu, pessoal. E à noite tem o SIG. Quem puder participar também do SIG Conecta Brasil. À noite, 19h30, vai ter a participação aí do pessoal do grupo do CILAN, que é a Sociedade Latino-Americana de Neuroradiologia. Um abraço, pessoal. Até a noite. Ok, bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela presença.